Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Estamos aqui dando início à nossa próxima live, né, em comemoração aos 10 anos da Conceitual Consultoria. Primeiramente, gostaria de agradecer aí a participação de todos vocês na nossa live. É com muita alegria que iniciamos aí a nossa live. Pessoal entrando, sejam bem-vindos. Patrícia, Marisa, Marta, Michel, Luísa, Clarice, muito obrigado por participarem. Adriana, muito obrigado. Vamos dar um tempinho para o pessoal entrar, mas assim, eu gostaria de dizer que essa live é uma live muito especial, porque é uma live que estamos comemorando aí os 10 anos da Conceitual no mercado de trabalho, né? Então, a Conceitual que vem sempre inovando, que vem sempre trazendo aí novidades no mundo dos negócios, ajudando as empresas a fazerem a contabilidade de uma forma mais decisiva e mais corretiva. Nesses 10 anos, a gente teve aí vários desafios, mas a gente tem muitas vitórias. E com certeza hoje a minha participação aqui com você é uma vitória, é uma conquista, né? Vou pedir a gentileza para todos vocês que estão entrando aí, boa noite, para que vocês sigam aí as nossas redes sociais, o Instagram da Conceitual, né, que é o Conceitual Consult, esse que vocês estão agora, o nosso Facebook também como Conceitual Consultoria e o nosso canal do YouTube, que é Conceitual Consultoria também. Quero deixar claro que no final dessa live, para os alunos da Universidade AMB, vai ter lá como vocês colocarem a participação de vocês. A gente também pede aí a colaboração para saber como foi a satisfação de todos nessa live, né? Que vocês, no final dessa live, dê aí a sua opinião sobre como foi a live. Façam perguntas, pessoal. É importante a sua participação também. Ok? Bom, nessa live, né, eu vou estar sorteando aí uma análise comportamental. Vou estar sorteando essa análise comportamental e vou estar publicando na nossa próxima live, que vai ser no dia 31. Então, eu já conto aí com a sua participação para a nossa próxima live, que vai ser no dia 31, às 18 horas, com o professor Cleiton Almeida, falando sobre gestão estratégica de custos. Vou começar aqui a nossa apresentação da nossa convidada especial da noite, que é a Marisa Ventura. A Marisa Ventura, ela tem um currículo, assim, invejável, né? Ela é Master Coach formada pelo IBC. Ela acumula aí mais de 7 anos de experiência em sessões individuais de coach. É especialista em hipnose, em PNL. Ela possui uma comprovada experiência na formação de novos profissionais, coaches, que nós chamamos, né? Nos últimos... como o Instituto, e a sua missão é dedicar-se aí ao desenvolvimento humano, transformacional e evolutivo, potencializando sempre o que há de melhor em cada ser. Então, vamos convidar aqui então a Marisa Ventura para participar da nossa live. Só um minutinho. Enviei a solicitação. Marisa? Oi, Olá, querido. querida. Tudo bem? Tudo bem? Boa noite, seja bem-vinda. Boa noite para todos que estão nos assistindo. Como é que você tá, Vlad? Que alegria ter você aqui nessa noite com a nossa live. É um prazer ter uma profissional de alta performance em desenvolvimento humano como você, né? Nós
estamos aí há 10 anos, temos essa parceria de anos, e ter você como nossa convidada em comemoração a esses 10 anos é algo assim de grande comemoração para todos da Conceitual. Eu é que agradeço pelo convite, me sinto lisonjeada de estar aqui participando com vocês, trazendo um pouquinho de um toque, né, mais assim, humanizado de tudo que o mundo está precisando para as empresas e para a nossa vida. Porque quando a gente melhora como um profissional, a gente também melhora como pessoa. Exatamente. E sem falar, né, Marisa, que as empresas, elas funcionam, elas acontecem porque existem as pessoas. As pessoas, com certeza, é o ativo mais importante que qualquer empresa pode ter. Então, quando o empresário ele tem essa noção, as coisas fluem, né? E os Com resultados certeza. aparecem. Com certeza. Isso é uma grande verdade, né? Bom, eu gostaria de começar o nosso bate-papo. Peço a colaboração aí, a participação de todos que mandem perguntas. Mas eu gostaria de fazer a primeira pergunta para você: qual a correta definição de gestão de conflitos? Vladimir, eu sempre penso o seguinte, eu não acredito que tenha uma definição correta. Você pode ir lá no dicionário, no Aurélio, você pode buscar muitas informações, mas no meu entendimento, dentro de uma empresa, a grande definição é a capacidade que um gestor tem, né, de solucionar os problemas, as diferenças, as crenças e trazer harmonia para o grupo, para que todos caminhem para o mesmo objetivo, porque tem que ter um objetivo dentro da empresa, né? E eu gosto muito de falar que esse caminho, que é essa gestão de conflito, ele tem que sempre estar pautado na teoria do ganha-ganha. Né? Não tem que ter interesse. Quem está ali como gestor trabalhando essas pessoas tem sempre que ser imparcial e trazer o melhor de cada um para que todos ganhem com isso. É a forma que eu entendo como uma boa definição. Na minha mente seria isso. Com certeza, né? Como eu disse, a empresa é constituída por pessoas. E para que a gente consiga aí gerenciar uma empresa de forma correta, é importante aí que exista tanto o ganho da empresa como do próprio colaborador. O colaborador também tem que estar satisfeito dentro da empresa, porque senão nada faz sentido. Exato. E é importante uma coisa que, você falando isso, eu penso que é muito importante falar o seguinte: muitas vezes as pessoas entram numa empresa e muitas vezes elas nem sabem qual que é o grande objetivo da empresa, quais são os valores dessa empresa. E se você busca compreender o que move aquela empresa, é satisfatório você estar contribuindo com aquilo. Agora, se você não tiver linkado com esses valores, você vai estar sempre em constantes conflitos internos, inclusive. Exato. E tocando nesse assunto de conflitos, né, Marisa, o que você identifica aí dentro de uma empresa como esses conflitos acontecerem de uma forma saudável? Como que a gente poderia trabalhar isso? Olha, trabalhar de uma forma saudável, eu penso que começa sempre do princípio de todo mundo estar indo para o mesmo caminho. As pessoas terem consciência do valor daquela empresa, do que ela está vendendo, qual que é o propósito dela. E você está já nessa direção. Isso é muito importante. Agora, o que se percebe muito nas empresas é que tem um grande conflito por questões pessoais, interessantes pontos de vista, né, culturas diferentes. Porque uma empresa que se realmente é uma empresa incrível, ela traz funcionários e profissionais de todos os lados, de todas as culturas. E muitas vezes essas divergências começam a acontecer por essas diferenças. E quando a gente começa a trabalhar, uma coisa que você até disse no início da live, você vai hoje sortear aí uma análise do perfil comportamental, eu não consigo imaginar levar uma equipe, uma empresa à frente, se cada um não se conhecer um pouco e entender como é que o ser humano se comporta em determinada situação e quais são as suas grandes tendências de comportamento. Eu gosto também muito de falar, Vladimir, que Peter Drucker, ele tem uma frase dele que mexe muito comigo e eu gosto muito de analisar essa frase. Ele dizia o seguinte, né? 100% dos profissionais, eles são contratados por competências acadêmicas, né?
por QI, vamos dizer assim. Mas 80% desses 100% eles são demitidos por quê? Comportamento. Então, nós percebemos que nós temos excelentes pessoas bem formadas, bem ajustadas para aquilo, mas o que faz ela perder, muitas vezes, a empresa e a pessoa é o comportamento dela, ela não saber se relacionar. As relações interpessoais, elas começam a ficar cheias de confusão e de ruídos, porque talvez ela não tenha facilidade nem flexibilidade de estar aberta ao novo e interessante ponto de vista dos seus colegas, dos seus pares. Eu concordo com você. Na verdade, o que a gente percebe, até com as consultorias que fazemos também, é exatamente isso, né? Dentro das organizações, surgem aí novas empresas, né? É o que a gente percebe. Aquela preocupação da pessoa com o departamento dela e não com a meta da empresa, que seria a preocupação que ela deveria ter. É. E assim, Vladimir, eu não sei, eu gosto muito do formato de Daniel Goleman, que fala sobre inteligência emocional, e quando eu pego esse gancho do Peter Drucker, nós temos que trabalhar a inteligência emocional de cada profissional, independente do seu posicionamento dentro da corporação. Mas quando você se entende, quando você percebe os seus pontos de melhoria, você começa a ser mais flexível com o outro, com o colega, com seus pares. E essa coisa de achar que é só o seu setor, a empresa é um corpo. E se uma parte desse corpo estiver sofrendo, o corpo todo padece. Então, é uma mentalidade um pouco desfocada da realidade, porque todos ganham e todos perdem ao mesmo tempo. Então, é muito importante a gente ter essa consciência e o próprio empreendedor investir na sua mão de obra, né, no seu pessoal. E não consigo fugir dessa questão de trabalhar o autoconhecimento, trabalhar o controle emocional, por exemplo, né? A capacidade que o funcionário tem da sua resiliência de olhar para o outro e conseguir compreender o outro. Isso é muito importante. Habilidades no seu relacionamento. A gente está falando de flexibilidade. Quando a gente vai para análise de perfil comportamental, você está vendo tipo de flexibilidade. Então, assim, tem tantas nuances importantes, mas se você investe no profissional, trabalha a parte emocional dele, se ele estiver bem emocionalmente, ele vai estar bem na família dele, na casa dele, na vida pessoal dele, ele vai produzir muito mais. Exato. E pegando esse gancho aí, como que você administraria o conflito para que ele não impactasse os resultados da empresa? Existem várias ferramentas, né, Vladimir? Mas, na verdade, eu volto para o início ali, que é a imparcialidade. É você ser imparcial, você ouvir as duas partes. Porque, na verdade, se você observar os conflitos, eles sempre existiram desde quando o ser humano existe. E tem que existir, porque são pensamentos e formas de ver a vida e as situações diferentes. O importante é a gente ter a consciência de que todos estão navegando para o mesmo ponto final, que é o mesmo destino. Então, é trazer esse entendimento que faz, de repente, porque um deles, uma parte vai ter que ceder, ou na verdade as duas terão que ceder, mas é a gente compreender o que move cada uma dessas partes, porque na verdade é os dois entenderem que nós estamos caminhando para o mesmo lado. Então, é trabalhando novamente a flexibilidade, entendendo que se de repente a intenção é fazer aquilo crescer dentro da empresa, mas tem um foco diferente, vamos pesar. Então, eu vejo muito hoje em alta essa coisa de você fazer a conciliação. Então, por exemplo, entre sócios, a conciliação é muito importante, porque você tem que trazer equilíbrio, imparcialidade, não pode misturar a vida pessoal com a profissional, e a maioria dos profissionais, eles se deixam minar com sentimentos e sensações negativas e misturam as coisas. Então, quando você trabalha esse emocional, trazendo, sabe, a verdade de cada um, mas mostrando que dentro dessas verdades, vamos os dois ponderar e ver quais são os melhores passos para a gente caminhar para o resultado, a gente chega num comum acordo. Isso que você falou é essencial. E fazendo as consultorias também, a gente percebe, né, que existem algumas empresas que têm esse conflito, que existe esse conflito entre os próprios sócios, né? E isso é uma coisa muito comum. Às vezes porque eles não definiram o papel de cada um dentro da organização, e aí, em determinado momento, ele se sente
sufocado, trabalhando mais que o O outro. outro. Então, como que a gente pode lidar, se eu sou o seu sócio, como que a gente lida melhor com isso para que isso não impacte dentro da nossa empresa? Vamos imaginar que a Conceitual tivesse eu e você como sócios. Como que você enxerga que esse seria a melhor forma de gerenciar esse tipo de conflito? Primeira coisa, um conhecer o perfil do outro, entender quais são os pontos fortes e os pontos mais, né, os pontos de melhoria do parceiro, né, do seu sócio, ter muito bem definido o que é o objetivo, qual é o departamento que cada um vai ser responsável, então compreender com clareza, ter todos os acordos definidos, entender o organograma daquela empresa, entender o fluxograma da empresa, porque quando isso está bem definido, o que você disse que é muito importante um pouquinho antes, de que acontecem os conflitos, porque um acha que está trabalhando mais que o outro. Então, quando isso está bem definido, quando essa visão hoje não se usa mais organograma, mas quando você entende a empresa num todo e cada um assume seu papel na empresa, na instituição, isso minimiza muito. A questão é quando os dois se colocam como donos e eles não se entendem como pares. E a gente entra, quando eu falo disso, Vladimir, a gente entra num campo muito importante que vem da constelação familiar, que é o fluxo no campo da empresa, no morfológico da empresa, na energia da empresa. Então, cada um tem que assumir o seu papel, o que cada um é responsável. E entender que, às vezes, o movimento de um é diferente do outro. Né? Às vezes um é muito mais operacional, o outro é muito mais de negociar, né? Uma coisa muito mais de projetos. Então, entender essas diferenças, entender o perfil comportamental, ter um foco, né, na mesma direção, estar alinhado nisso, é muito, muito importante para dar certo e para minimizar essa questão. Né? E perceber que quando você conhece o outro nas suas fortalezas e nas suas deficiências, você começa a ser um pouco mais, de repente, mais flexível. Você já sabe que aquilo vai acontecer, então você aumenta uma flexibilidade na sua visão para você aceitar as deficiências dos outros e juntos vocês caminham. A gente caminharia junto no mesmo objetivo, sempre lembrando para onde nós estamos indo, qual é o objetivo, né? E não começar a medir forças. Exato. E muitas vezes, né, esses sócios não conseguem gerenciar isso e aí eles começam a levar o negócio para o lado pessoal, né? Que é o que você disse, né? Exatamente. Parece que a gente tem pergunta. Deixa eu ver aqui com as meninas. Pergunta da Luísa. Como que eu faço para abordar meu chefe quando vejo que ele está fazendo algo errado, percebendo que ele é uma pessoa difícil de lidar? Então, como é que é? É a Andréia? A Luísa. Luísa, então assim, primeira coisa, quando você fala chefe, é importante você entender qual é o nível hierárquico aí dentro. Você está realmente abaixo desse chefe, você está acima desse chefe, porque muitas vezes a gente tem um pouco de dificuldade de perceber essa hierarquia. Se esse seu superior está exatamente acima de você, você tem que sim, que de repente até tirar como uma dúvida, chegar como uma dúvida. Olha, eu vi que você tomou essa decisão, você está fazendo dessa forma, eu gostaria de saber, porque eu aprendi um pouco diferente, não chegar, de repente, dizendo que você percebe que ele está fazendo errado, mas querer entender o que faz ele tomar aquelas atitudes, aquelas ações, porque diverge daquilo que você imagina, entende e que foi orientada a fazer. Então, assim, sempre o diálogo. Uma das questões muito, muito importantes nas empresas é os ruídos na comunicação. Porque as pessoas às vezes se sentem inferiores ou elas se calam. E a comunicação ela é muito importante porque às vezes eu digo algo e que você não vai compreender o que eu estou dizendo. E aí você tem que dizer, então você está querendo me dizer isso. Aí você tem que afirmar como você está compreendendo. Porque cada mente tem as suas crenças, seus valores, você interpreta de uma forma diferente. Então, quando você se coloca
né? Você já está nessa posição, você já entende que ele está acima de você, mas você chega e fala, olha, eu gostaria de ter uma dúvida com você, porque eu verifiquei, eu estou vendo que você faz dessa forma, eu já aprendi dessa forma. Tem como eu ajustar? Tá meio fora daquilo que você espera de mim quando eu faço dessa maneira? Porque se ele estiver fazendo alguma coisa muito fora daquilo que não é legal, que você já está percebendo, ele vai perceber, puta, que legal! Olha só, a Luísa veio aqui, conversou comigo, e ele vai se sentir acolhido por você. Porque tem outros princípios que nós temos como seres humanos, que são a necessidade de sermos acolhidos, amados, aceitos, inseridos, sermos ouvidos na essência, termos o direito de errar e perdoar, e ele vai falar, puxa, eu fui acolhido pela Luísa. Então, é a forma, às vezes, de você chegar. O que não pode é você, de repente, ficar sempre vendo aquilo acontecendo, aquilo te incomodar, e você vai travando internamente, energeticamente, mas você não flui e não tira essa dúvida para saber, peraí, é certo o que eu estou fazendo ou é certo o que ele está fazendo? Porque alguma coisa está divergindo aqui. E isso vai dar o quê? Dissonância. E aí a energia vai sendo gasta, você vai se desgastando, talvez você cada vez se sinta mais fora daquilo do que dentro daquilo. Então, o diálogo é importantíssimo nas relações dentro do mundo corporativo e nas nossas relações pessoais, né, interpessoais, familiares, enfim. Maravilha. Nós temos mais uma pergunta aqui do Dantas, né? Oi, Dantas, tudo bem? Muito obrigado pela sua participação, né? Ele está perguntando que os sócios, eles não precisam estar mais preparados para entender a diferença entre chefe e gestor? E tal. E sabe uma coisa que eu percebo muito, Vladimir, é que assim, tem muitas empresas que eu tenho, algumas empresas que eu acompanho, que assim, as empresas começaram pequenas, familiares, elas foram crescendo, elas foram tomando uma proporção muito grande, e os donos, às vezes, né, o diretor, ou os diretores, os sócios, eles não conseguem se posicionar entendendo a diferença do que é um chefe e do que é realmente um gestor. E muitas vezes ele tem um profissional capacitado, mas que ainda não está totalmente alinhado com a empresa e, de repente, o que está mais antigo ali dentro da corporação percebe alguma coisa que não está legal, ele vai lá e ele quebra toda a hierarquia, vai lá em cima e conversa com o presidente ou com os sócios e ele traz toda a desordem na empresa. Então, assim, é importante que todos saibam a diferença do que é uma boa gestão, do que é ser um chefe. Né? E entender que cada um tem um papel. Quando eu simplesmente me levanto do meu papel e fico do lado da minha cadeira, qualquer um pode sentar, você concorda? Então, é só um exemplo. A gente tem que assumir o nosso papel dentro da empresa. Mas para a gente assumir esse papel, a gente tem que estar ciente do que a gente está fazendo, qual que é a motivação daquela empresa, qual é a direção daquela empresa. Porque isso, às vezes, não é muito bem esclarecido para os funcionários. Eles vão entrando, vão assumindo responsabilidades, vão fazendo... E, às vezes, eles nem têm noção muito de qual que é a grande essência e o espírito daquela empresa. Então, é importante, sim, esse entendimento. A conceitual, ela defende muito a tese, né, de que para que isso aconteça aí com excelência, que todos os processos eles sejam desenhados, eles estejam bem claros, né? O papel de cada departamento, o papel da chefia, o papel da gerência, que isso esteja bem... o procedimento esteja bem detalhado para que não exista nenhuma dúvida e aí não exista, de fato, esses conflitos, né? O que a gente percebe normalmente também no pequeno negócio, que isso é uma coisa muito comum, é que esse negócio, muitas vezes, ele inicia com pessoas da mesma família, né? E aí eu queria saber o que a Marisa acha, né? Como separar aí o relacionamento familiar dentro da organização? Hoje, eu tô até rindo, Vladimir, porque eu comecei, hoje, a minha segunda sessão do dia foi fazendo exatamente isso, gerenciando um conflito entre marido e mulher, tá? Dentro de uma empresa. Então, a primeira coisa, respira, calma, sabe? Assim, primeiro faz, vamos respirar? Vamos primeiro voltar para o objetivo. Vocês entendem que isso para o coaching é essencial, né? Respirar é essencial. Eu dou risada, mas é exatamente isso. Não tem como fugir. Primeira coisa, a gente tem que primeiro voltar para si. Por quê? Essas divergências acontecem muito quando são empresas familiares,
porque estão envolvidos muitos sentimentos, as emoções estão muito ali, sabe, expostas. E a gente sempre acaba deixando a nossa razão, porque dentro do mundo corporativo você tem que trazer muito mais o teu lado racional para aquilo e separar as coisas. Mas as pessoas têm dificuldade, por quê? Porque elas estão envolvidas emocionalmente. Então, aquele A que saiu meio torto, ela já vai abalar aquela pessoa que, de repente, não estava muito bem anteontem com ela. Então, assim, isso é muito importante entender que quando você entra dentro de um campo morfológico, que eu falo que é a empresa. A nossa família tem um campo morfológico, a empresa tem um campo morfológico, a energia da empresa. Você absorve, você começa a usar os seus arquétipos. Então, você entra dentro da empresa, você tem que entender que ali você é um profissional, você, de repente, tem o arquétipo do professor, ou do líder, né? Ou do executor ali, do operacional, enfim, do comercial. Mas você tem que assumir aquilo e entender, dentro do papel que eu estou sendo pago para receber, né? Eu tô realmente fazendo alguma coisa que está fora disso? Quando eu trago a emoção, eu já estou fora. Aí já bagunçou Exato. tudo. Então, a gente primeiro tem que entender. Uma coisa é o que você está, o seu papel, a sua responsabilidade, o espaço profissional. Outra coisa é o espaço lá fora, o que você está sentindo. Óbvio que todo profissional é um ser humano. Eu sempre quebrei alguns paradigmas no sentido de que eu acredito que... Marisa, como é que você trabalha a liderança dos meus gerentes, por exemplo? Como é que você vai trabalhar a liderança? Fazendo com que ele seja líder dele mesmo, gerenciando suas próprias emoções e sentimentos. Quando eu consigo colocar uma pessoa, um profissional, alinhado com ele mesmo, equilibrado, entendendo as suas falhas ou seus pontos de melhoria, e ele consegue aceitar isso e trabalha na direção de melhorar isso, ele vai ser um excelente líder, ele vai ser um excelente profissional, porque ele tem equilíbrio, o caminho do meio. Então não adianta você trazer dentro das empresas, que às vezes as empresas, eu vejo empresas que investem muito em treinamentos motivacionais, motiva a minha empresa, motiva os meus funcionários para eles ficarem engajados novamente. Aí você vai lá, põe vídeos, apresenta um monte de teorias, aquilo vai durar semana. Depois acaba, por quê? Porque dentro dele existe um conflito interno. Se ele não consegue se aceitar, se ele não consegue se olhar, se respeitar, se honrar, se ele se autocritica, porque nós temos uma autocrítica absurda dentro de nós, o que ele vai fazer com o par dele? Acusa, ele julga, ele espelha no outro aquilo que está acontecendo dentro dele. Então, trabalhar em harmonia, usando os conflitos para crescimento, porque se você tem pessoas ali bem habilitadas dentro do que o Daniel Goleman fala, com pessoas com inteligência realmente emocional, né, QE e QI, tem informação, mas tem o QE também, simplesmente quando surge um conflito, esse conflito ele é usado como mola propulsora para fazer aquilo dar mais resultados ainda. Assim, o que eu oriento aqui também, né, quando isso acontece, principalmente quando tem marido e mulher dentro da própria empresa, eu falo assim, olha, aqui passou pela porta, você é o proprietário da empresa X. Você é o marido, você é a esposa lá fora, né? Passou da porta, aqui é uma empresa. Mas a gente percebe que as pessoas realmente têm essa dificuldade, né? De separar o profissional do pessoal. Parece que a gente tem mais pergunta. Deixa eu só pegar aqui. A Bruna, da Cado. Bruna, tudo bem? Boa noite. Muito obrigado pela sua participação. Ela está perguntando quem motiva o líder, né? Se o líder tem que motivar, porque, afinal, existem aí momentos difíceis para o proprietário também. Uhum. Muito bacana a sua pergunta. Ontem mesmo, minha última tarefa do dia foi falar exatamente com uma empresária, que ela falou, Marisa, não aguento mais, se eu não motivo o meu líder, ele simplesmente ele trava as 4 rodas. Então, o que acontece? Todos nós temos a capacidade de termos automotivação. Só que também nós temos uma tendência de sempre terceirizar aquilo que a gente não quer assumir como autorresponsabilidade. Então, a gente sempre acredita que a gente tem que ter alguém empurrando a gente. Aí eu te pergunto, será que isso é uma verdade ou isso é uma mentira que a gente acaba acreditando para se autodesculpar daquilo que está faltando dentro da gente? Porque imagine eu que trabalho, a minha empresa sou eu e eu mesmo, eu falo de mim, sabe? Né?
E se eu não tiver automotivação, como é que vai ser? Eu vou cancelar as minhas sessões, eu vou simplesmente, de repente, não dar o melhor de mim, porque tudo que você faz, se estiver linkado com o propósito, se você estiver dentro daquilo que é o movimento real da empresa, por exemplo, você vai fazer com amor. Eu fiquei 22 anos na aviação. Eu amo aviação, minha formação também é aviação civil. Fui inspetora da aviação civil. E lá não tem ninguém para te motivar, você tem só manuais, você tem que seguir aquilo à risca. Se você tiver que depender de alguém para te motivar, você está fora. Então, assim, nós temos esse vício de que a gente tem que ter alguém nos automotivando. Eu preciso ter alguém para eu ser feliz. Não! Se você estiver bem com você mesmo, você é a melhor companhia. Qualquer pessoa vai estar bem com você e você vai estar bem sozinho. Do trabalho, você gera automotivação. Quantas vezes eu ouvi falar assim, nossa, eu estou me sentindo estagnada. Eu converso muito com meu marido. Eu vou fazer um curso. Quer se automotivar? Vai fazer um curso novo. Tá se sentindo meio estressado? Faz um retiro espiritual. Nós temos várias ferramentas para a gente se automotivar todos os dias. Agora, nós já acordamos muitas vezes pensando que, puxa, que droga, mais um dia vou ter reunião com fulano de tal, que saco, vou ter que aturar ciclano de tal. Nós sempre estamos projetando fora aquilo que, na verdade, está dentro da gente. A insatisfação, né? Completando, Marisa, completando aí a sua resposta, né? Então, assim, o que você disse é uma verdade, né? A Conceitual também é um exemplo vivo disso. Eu vivi isso, Sim. né? Eu também não tenho sócio, eu sou o único proprietário. E quando a Conceitual iniciou, né? Eu tive aí vários desafios, né? De simplesmente, se eu levasse aquilo a ferro e fogo, eu teria desistido. Mas eu sempre estive muito forte com o meu sonho, com o meu propósito de levar o melhor para o meu cliente, de fazer e acontecer. E isso fez toda a diferença. Com certeza que se eu não tivesse esse pensamento, hoje a gente não estaria completando aí os 10 anos, né? Excelente. A gente tem uma outra pergunta aqui, né? Uhum. Qual a importância de um líder, né? Dentro de uma pequena e média empresa para o atingimento de metas? O líder, independente do tamanho da empresa, a gente pode estar falando de uma multinacional, de uma empresa familiar, fundo de quintal, o líder ele tem que ter a capacidade de trabalhar os melhores recursos que existem nos seus liderados. Ele tem que ter equilíbrio, ele tem que ter sabedoria, ele tem que ter facilidade ele tem que estar aberto para ouvir, acolher, mas pontuar com firmeza. Não pode ser uma pessoa que esteja com um monte de problemas internos, querendo um monte de questionamentos. Por isso que os líderes eles têm que trabalhar-se internamente, liderar seus próprios sentimentos, porque quando você vai aprendendo sobre você compreende o outro, você começa a aumentar o seu nível de empatia. E o líder, ele tem que ter essa empatia. Mas ele também tem que saber pegar o ponto principal ali daquele liderado, e que tem horas que você tem que apertar um botãozinho para fazer aquilo crescer. E tem horas que você fala assim, olha, sabe isso aqui? Diminui um pouquinho mais. Porque às vezes a gente coloca padrões, a gente coloca os liderados em caixinhas. E não existe fórmulas mágicas. São seres humanos com vários sentimentos internos. E que se esse cara está pronto, se ele está resolvido, ele está pronto para acolher e para trazer o caminho do melhor o tempo inteiro. Então, assim, ele tem que se automotivar. Isso é uma coisa que todos nós temos automotivação, só que nós não aprendemos a usar nossa automotivação. E a gente espelha e fala, eu não estou vendendo bem, eu não estou indo muito bem porque meu líder não está me ajudando. O quanto você tem solicitado o seu líder? O quanto você tem sentido no seu líder apoio ou você se sente coagido? Como é que é essa relação? Isso tudo pesa muito do resultado para chegar na meta. Com certeza. A gente tem mais uma pergunta aqui da Maísa. Maísa, muito obrigado pela sua participação. Quando o líder não sabe lidar com os seus colaboradores, qual a melhor conduta dos funcionários que se sentem atingidos com isso? Primeira coisa, se é uma coisa que passa, não é um ou dois, se a equipe toda abaixo desse líder está se sentindo desconfortável, não se sentem órfãos, vamos dizer assim, porque eu falo que os líderes são pais, né? Ou pais ou mães. Então tem que abraçar, tem que motivar, tem que
presentear, mas se precisar colocar de castigo, coloca de castigo com firmeza e é por amor. Isso é liderar. Então, assim, se os liderados estão se sentindo órfãos, é se reunir, mas se reunir com o gestor e falar, nós estamos aqui, não é para simplesmente cobrar, mas nós queremos expor uma necessidade nossa que talvez você não esteja percebendo e que está minando a equipe, tirando toda a nossa sinergia. Nós precisamos de um movimento diferente. E aí cada um vai expor o seu interessante ponto de vista sem julgar. Porque esse é um dos grandes desafios. A gente já fala assim, não, porque você não fez... Não, é como cada um se sente para que ele comece a ter um movimento que reverbere positivo dentro da equipe. Perfeito. E dentro de tudo que a gente está falando, né, eu queria que você comentasse um pouquinho o que seria a diferença entre conflito e confronto. No meu interessante ponto de vista, Vade, eu vejo assim, ó, o conflito, ele vai sempre existir. Existem conflitos nas relações íntimas, pessoais, familiares, profissionais. O conflito, ele existe porque somos pessoas únicas, indivíduos, né? Individuais. Então, o conflito, ele é simplesmente pontos de vista diferentes que às vezes começam a divergir e entram nesse desgaste energético. Mas se a gente está bem flexível, a gente começa a entender o interessante ponto de vista do outro e a gente aproveita isso para crescer. Mas se a gente é inflexível, a gente bate de frente, se desgasta, se estressa, perde muitas oportunidades e não bate a meta. Agora, o confronto já é uma coisa totalmente diferente. Você sente o desejo de que o teu adversário, você vê o outro como adversário e você quer eliminá-lo. Isso, no meu entendimento, é um confronto. Confronto é aquilo que você simplesmente, eu vou eliminar. Entende? Vamos imaginar, na minha maneira de pensar, no que a gente está vendo aí na política, né? São dois lados, nós estamos tendo vários conflitos. Mas se esses conflitos vão para a rua e começam a se confrontar mesmo, a enfrentar um ao outro, querer acabar com o outro, eliminar o outro, aí para mim já é um confronto, não é um conflito. Eu não sei se ficou claro. Ficou assim. Só fazendo uma nova pergunta aqui, que eu acho que é importante também. Muitas pessoas, né, elas enfrentam conflitos com outras na mesma posição hierárquica, por conta de competitividade, né, existente aí. É como eu disse lá no início, às vezes o cara ele não entende aí a missão da empresa, ele começa a criar os monstrinhos, ele só pensa dentro do mundo dele, né? Ele não enxerga o mundo empresa, que o resultado ele vai ser completo quando todos estiverem traçando aí o mesmo objetivo. Até qual momento a gente pode entender que essa competitividade ela será saudável sem atrapalhar os resultados e o planejamento da empresa? Eu penso o seguinte, a partir do momento que um confronto começa a tirar a capacidade do profissional de estar ali inteiro para fazer aquilo com amor, com graça, com vontade, e já não está sendo sadio, tem alguma coisa que está errada, né? O que esse profissional muitas vezes tem que entender é que ele acredita que ele só está ganhando, né? Só que ele está perdendo muito, porque uma hora isso não vai dar certo. E ele tem que entender que isso é um lado sombra dele que está dominando ele, que se você parar para estudar a análise dessa pessoa, você vai perceber que ele compete com ele mesmo o tempo todo, ele quer bater metas com ele mesmo, ele quer ser bom para ele mesmo o tempo todo. Então, assim, uma pessoa dessa acaba trazendo desequilíbrio em todo o grupo. Então, quando é detectado um comportamento desse, que a gente até chama de um pouco narcisista, né? Eu quero. O que é? Você está sendo quem você é ou você só quer ter, né? Cada vez mais, sem respeitar os seus pares, sem entender que existe toda uma sinergia à sua volta. Então, a pessoa que não consegue olhar as pessoas como todos juntos a gente alcança mais longe, eu quero por mim, porque eu preciso, porque é meu objetivo, essa pessoa não pode trabalhar em grupo, ela tem que ser muito trabalhada. E quando o chefe só escuta um lado, né? A pergunta da Celi aqui. Então, eles escutam um lado só porque os dois tiveram oportunidade de falar. Se esse chefe, né? Ela mesmo colocou um chefe, né? Não é um líder. Se o chefe está ouvindo os dois e ele toma partido de um, no meu interessante ponto de vista, ele já deixou de ser um bom líder.
né? Porque não é um interessante ponto de um lado, não existe lado. Existe a empresa, existe o desejo da empresa, o objetivo da empresa, sabe? O organismo empresa com toda a sua parte energética. Se está tendo lados internos, tem alguma coisa de desequilíbrio. Então a gente tem que olhar o que, que é. Porque se você for estudar então essas duas partes, está acontecendo coisas que talvez não estão nem a ver com a empresa, mas eles estão se debatendo ali dentro de da empresa, do mundo corporativo deles. Marisa, a gente poderia ficar debatendo aqui horas sobre esse assunto, né? A gente tem muita coisa. Então, a gente vai tá fazendo aqui mais uma última pergunta, ok? Perfeito. Tenho demandas que não são compatíveis com o meu cargo. Outros colaboradores me julgam por não reclamar. Não reclamo por questão de sentir que é mais aprendizado para mim. Estou errada? Perfeita! Você tá linda! Oh, parabéns para você! Se você está abraçando mais, você é capaz de abraçar mais, entenda que você está ganhando com isso. Sabe por quê? Porque você está te dando um know-how, uma capacidade. Todo mundo quer ganhar, mas ninguém quer entregar mais daquilo, porque é uma troca, ganho e eu ganho. Você me dá e eu te dou. Então, se você está fazendo além daquilo que é da sua função, entenda que você não está perdendo tempo. Se você fizer com amor, você está absorvendo uma capacidade absurda, diferente da maioria. Você já saiu daquele consciente coletivo da empresa, você está fazendo um pouquinho a mais. Agora, por que as pessoas falam, você é bobo, você está fazendo a mais? Porque incomoda. Não é todo mundo que está disposto a fazer a mais. Agora, você está fazendo a mais por quê? Qual é a motivação que está aí atrás? Você está fazendo a mais para você realmente mostrar que você pode, que eu acredito que não seja, mas eu estou fazendo a mais porque eu consigo e eu sei fazer e eu estou cada vez aprendendo mais. Eu consegui coisas incríveis na minha carreira na aviação, porque eu sempre fiz muito a mais e além daquilo que era do meu nicho de trabalho. Eu ficava a mais, eu entregava a mais. E nisso eu fui sendo valorizada e fui tendo a experiência que ninguém tira de mim. Então você não está errada. Se aquilo não está te deixando desequilibrada, continua linda, você é capaz. E a própria análise do perfil comportamental, né, Vlad, fala, né, da pessoa se ela tá realmente, se ela sente que ela está sendo exigida demais ou ela está fazendo dentro da zona de conforto dela. Então, assim, continua, que é a amplitude, né? Quando a pessoa, né, tem uma amplitude maior. Então, assim, continue. Se não está te sugando energia, se você faz de boa, se abre novas possibilidades, faça. Abundância é isso. É você fazer com amor. E aí, complementando o que você disse, né, a análise comportamental, ela serve justamente para isso, né? Às vezes, a empresa ela está apostando as fichas naquele colaborador para uma determinada função, mas o colaborador ele não tem o menor, a menor vontade e as suas competências elas não estão linkadas a essa atividade que, de repente, a empresa está enxergando, né? Então, fazendo essa análise comportamental dentro da empresa e esse líder conhecendo a sua equipe, isso vai ser essencial para que ele coloque as peças de engrenagem, né, funcionando de uma maneira correta. A gente está com o tempo encerrando, mas eu gostaria que você fizesse aí as suas considerações finais. Eu quero agradecer por esse público maravilhoso. Você me conhece, né, Vlad? A gente já caminha há um tempo. Eu tenho acompanhado a Conceitual, que é uma empresa que tem crescido com alicerces, com conhecimento, com propósito. Eu quero só agradecer, dizer que espero que o pouquinho que a gente falou aqui possa trabalhar um pouquinho internamente, entendendo que a gente tem que buscar dentro da gente os recursos que estão dentro da gente. A gente não tem que ficar esperando o outro fazer. Então, assim, se você está num lugar em que você sente que você não está sendo reconhecido, que não está em congruência com aquilo que você busca, que te faz bem, comece a almejar algo melhor e traça metas, ponha como um foco. Eu tenho certeza que você chega lá. Tá bom? É isso, querido. E o sucesso para a Conceitual, que vem mais 10 anos de Conceitual aí, trazendo muita organização, crescimento, conhecimento para todas as empresas no mercado de São Paulo, fora de São Paulo. Já estamos nos Estados Unidos. Olha que maravilha. Parabéns, é isso aí. Vamos em frente, porque o melhor está por vir. Com certeza. Marisa, muito obrigado mesmo pela sua participação. E eu queria finalizar a nossa live reforçando aí a importância, né, de você
que está nos acompanhando, seguir aí todos os nossos canais nas redes sociais. Sim. E para que participe aí, né, da nossa próxima live, que já está marcada para o dia 31 de agosto, com o professor Cleiton Almeida, com o tema Gestão Estratégica de Custos. E nós vamos estar sorteando aí análise comportamental. Não deixem de responder o link, né? Após a finalização aqui, a gente vai estar disponibilizando esse link. É importante para que a gente tenha aí um processo de melhoria contínua, que sempre esse foi o nosso propósito. Querida, um beijo, um agradecimento Gratidão. especial a todos vocês que estão nos acompanhando. Até mais e até a próxima live. Tchau, tchau. Tchau, tchau.